Querida, fiz uma cópia das chaves do apartamento para você. Meu filho Ryan disse isso no seu aniversário de casamento, entregando à sua esposa Chloe as chaves do meu apartamento, onde moro, o apartamento que herdei da minha irmã Margarete depois de cuidar dela por 5 anos enquanto ela lutava contra um câncer terminal. Poucos minutos depois, levantei-me da mesa, com as mãos trêmulas, mas a voz firme, e anunciei diante de todos os convidados: e agora, meu presente para meu filho e sua esposa. Naquele instante, os dois ficaram completamente sem palavras, porque o que eu estava prestes a revelar destruiria todos os seus planos de roubar minha casa e me trancar em um asilo como se eu fosse lixo. Meu nome é Eleanor. Tenho 67 anos. E naquela noite, compreendi que meu próprio filho havia conspirado com a esposa para me tirar tudo o que me restava nesta vida. Mas o que eles não sabiam, o que ninguém naquela mesa suspeitava, era que minha irmã Margarete havia previsto exatamente isso antes de morrer. E ela me deixou algo muito mais poderoso do que um simples apartamento. Ela me deixou as armas para me defender. Aquela noite de sábado começou como qualquer celebração familiar. Eles haviam reservado um restaurante sofisticado no centro da cidade, com toalhas de mesa cor marfim e velas aromáticas em cada mesa. Chloe usava um vestido verde esmeralda que provavelmente custou mais de $1.200, com joias que brilhavam tanto que quase me cegaram. Minha prima Brenda estava sentada à minha frente com aquele sorriso que sempre me deixava nervosa. Aquele sorriso que escondia anos de inveja e ressentimento. Ryan pediu champanhe francês para todos. Fizemos um brinde ao amor, aos 5 anos de casamento e à família. Levantei meu copo, tentando ignorar a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Aquela sensação que aperta o estômago, que dá vontade de fugir, mas que você ignora porque não quer parecer paranoica. Porque você quer acreditar que seu filho, a pessoa que você carregou no ventre, que você criou com amor e sacrifício, jamais lhe faria mal. Como eu estava enganada. Após o brinde, Ryan se levantou. Todos nós o olhamos, expectantes. Ele sorriu daquele jeito que costumava derreter meu coração quando era criança. Mas agora aquele sorriso parecia estranho, ensaiado, como se estivesse atuando em uma peça. Ele pegou a mão de Chloe e disse em voz alta para que todos pudessem ouvir: meu amor, esses 5 anos com você foram os melhores da minha vida. Você é a mulher mais incrível que já conheci e quero que saiba que sempre cuidarei de você, que você sempre terá um lar comigo. Todos aplaudiram. Brenda aplaudiu mais alto do que qualquer um. Eu também aplaudi. Embora algo dentro de mim gritasse que aquilo não era normal, que havia algo de errado com as palavras dele. Então Ryan enfiou a mão no bolso do paletó cinza e tirou um pequeno envelope cor creme. Abriu devagar, dramaticamente, como se fosse o momento mais importante da sua vida. E daquele envelope, ele tirou um molho de chaves. Chaves que reconheci imediatamente porque eram idênticas às minhas. As chaves do meu apartamento. Querida, disse ele, olhando fixamente para Chloe, ignorando completamente que eu estava sentada a apenas 2 metros de distância. Fiz uma cópia das chaves do apartamento para você, assim você sempre terá um lugar para pousar e esse lugar poderá ser nosso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti como se alguém tivesse me atingido no peito com um martelo. Nosso. Aquele apartamento era meu. Era a única coisa que me restava de Margarete. Dos anos que passamos juntas, das noites em claro cuidando dela, limpando seus ferimentos, segurando sua mão enquanto ela chorava de dor. Aquele apartamento tinha as paredes que ela pintou, os móveis que ela escolheu, as fotografias da nossa infância, e meu filho simplesmente o presenteou à esposa como se fosse um objeto qualquer, como se eu não existisse, como se eu já estivesse morta. Chloe pegou as chaves com um sorriso triunfante. Seus olhos brilhavam de uma forma que me arrepiou. Brenda aplaudia e ria, dizendo: que gesto lindo, Ryan! Que marido generoso! E eu fiquei ali sentada, petrificada, sentindo meu mundo desmoronar enquanto todos comemoravam minha destruição. Mas então me lembrei das palavras de Margarete em seu leito de morte. Lembrei-me da carta que ela me deixou. Lembrei-me de tudo o que ela havia preparado para este exato momento, e soube que era hora de agir. Levantei-me lentamente da cadeira. Todos se viraram para me olhar. Ryan parecia desconfortável, como uma criança que sabe que fez algo errado, mas espera se safar. Chloe me olhou com desprezo. Brenda, com curiosidade maliciosa.
Que presente interessante, eu disse em voz calma. Embora por dentro meu coração estivesse batendo forte como se fosse explodir. Agora é a minha vez. Eu também tenho um presente para você. E naquele instante, tudo mudou. Se você já foi traído pelas pessoas que mais ama, se já sentiu que o mundo inteiro conspira contra você, então entenderá exatamente o que aconteceu em seguida. Porque o que eu estava prestes a revelar não só salvaria minha vida, como também exporia uma conspiração que vinha se tramando nas sombras há meses. Uma conspiração para roubar minha casa, minha dignidade e minha liberdade. Mas antes de lhe contar como os desmascarei, você precisa entender como chegamos a esta situação. Você precisa conhecer a história de Margaret e minha. Porque só assim você entenderá porque o que fiz naquela noite foi a única opção que me restou. Margaret era 8 anos mais velha do que eu, e desde que me lembro, ela foi minha protetora, minha segunda mãe, minha melhor amiga. Crescemos numa pequena cidade do meio-oeste, numa casa modesta com paredes finas e um quintal sujo, onde Margaret plantava gerânios laranja que floresciam mesmo nos dias mais quentes. Nossos pais trabalhavam do amanhecer ao anoitecer, meu pai na construção civil e minha mãe limpando casas de famílias ricas. Então, Margaret, com apenas 10 anos de idade, assumiu o papel de cuidar de mim. Ela penteava meu cabelo antes da escola, trançando com fitas rosa que guardava como tesouros. Ela me ensinou a ler antes mesmo de eu começar a primeira série, sentada embaixo do grande carvalho no quintal, usando o dedo para acompanhar cada palavra nos livros emprestados da biblioteca pública. Quando outras crianças zombavam das minhas roupas remendadas, Margaret aparecia como um anjo vingador e a silenciava com um simples olhar. Ninguém toca na minha irmãzinha, dizia ela com aquela voz firme que não admitia contestação. Nossa família era pequena, mas unida, ou pelo menos era o que eu pensava, porque tínhamos nossa prima Brenda, filha da irmã da minha mãe, que morava na cidade grande e vinha nos visitar 2 vezes por ano com suas roupas elegantes e ares de superioridade. Brenda sempre teve inveja de Margaret, inveja de sua beleza natural, de sua inteligência, da maneira como todos na cidade a respeitavam. Margaret não precisava de vestidos caros ou maquiagem sofisticada para brilhar. E isso deixava a Brenda louca. Lembro-me de uma tarde de verão, eu devia ter uns 12 anos, quando Brenda chegou para uma visita vestindo um vestido lilás e sapatos de salto alto. Ela sentou-se em nossa pequena sala de estar e começou a falar sobre sua vida maravilhosa na cidade, as festas que frequentava, os homens importantes que a cortejavam. Margaret escutou em silêncio enquanto descascava batatas para o jantar. E quando Brenda finalmente lhe perguntou em tom de deboche, "E você, Margaret, ainda aqui cuidando da sua irmãzinha e morando neste buraco?" Minha irmã apenas sorriu e respondeu, "Eu moro onde minha família está, Brenda, e isso vale mais do que todos os seus vestidos chiques." Brenda nunca a perdoou por aquela resposta. Nunca perdoou Margaret por ter algo que ela jamais poderia comprar, dignidade genuína. Os anos se passaram e Margaret realizou seu sonho de se tornar professora do ensino fundamental. Ela trabalhou duro, estudou à noite e economizou cada centavo que pôde. Casei-me jovem, talvez até jovem demais, com um homem que se revelou mais irresponsável do que amoroso. Tive o Ryan quando tinha 23 anos, e meu marido nos abandonou quando o menino tinha apenas 4 anos. Ele desapareceu numa madrugada de janeiro, deixando apenas dívidas e promessas quebradas. E quem apareceu à minha porta naquela mesma semana? Margaret, respondeu ela, com 2 malas e um sorriso que tentava disfarçar sua preocupação. Vim te ajudar com o Ryan, disse ela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se ela não tivesse deixado seu próprio apartamento na cidade, seu emprego estável, sua vida confortável, só para me resgatar do meu desastre. Ela morou comigo por 2 anos inteiros. Cuidou do Ryan como se fosse seu próprio filho, me ajudou a encontrar um emprego de secretária em uma clínica odontológica e me ensinou a ser forte quando eu só queria desistir. Ryan adorava sua tia Margaret. Ele a chamava de Auntie Ellen e corria para abraçá-la sempre que ela chegava do trabalho. Ela lia histórias para ele antes de dormir, ajudava-o com a lição de casa, levava-o ao parque aos domingos. Ela lhe ensinou valores que eu, afundada na minha depressão e exaustão, não tive forças para incutir. Ela o ensinou sobre respeito, honestidade e a importância da família. Homens de verdade protegem as mulheres que amam, Ryan. Ela lhe dizia isso enquanto ele estava sentado em seu colo. Eles não as abandonam.
prometa-me que você nunca será como seu pai. E Ryan prometia. Meu menininho de olhos grandes e sorriso doce prometia que sempre cuidaria de mim, que nunca me deixaria sozinha. Quando eu crescer, vou trabalhar duro e comprar uma casa enorme para você, mãe. Ele dizia isso com aquela inocência que só as crianças têm. E eu acreditava nele. Margaret acreditava nele porque aquela criança tinha um coração puro. O que aconteceu com aquela criança? Em que momento ela se tornou o homem que me traiu naquele restaurante? Margaret nunca se casou. Ela dedicou sua vida ao ensino e a nós. Economizou cada centavo durante 30 anos, vivendo modestamente, sem luxos desnecessários. Ao completar 55 anos, ela finalmente conseguiu comprar o imóvel dos seus sonhos. Um apartamento pequeno, mas bonito, em um prédio tranquilo na cidade. 2 quartos, uma varanda com vista para um parque, piso de madeira que rangia ao andar descalço. Ela decorou o quarto com plantas, fotos da nossa infância e uma coleção de livros que cobria uma parede inteira. Era o seu santuário, a sua maior conquista. Eleanor, ela me disse no dia em que assinou os papéis da propriedade, com os olhos brilhando de felicidade. Este lugar será seu um dia, porque você é minha família, minha irmã, minha vida inteira. Tudo o que eu tenho é seu. Eu chorei naquele dia. Chorei porque sabia que não merecia uma irmã tão generosa e altruísta. Brenda estava presente na comemoração com seu sorriso forçado e parabéns vazios. Eu a observei examinando cada canto do apartamento com olhos calculistas, calculando mentalmente o valor de tudo. Eu já sabia naquela época que ela estava tramando algo, mas não imaginava o quanto de ódio ela guardava no coração. 5 anos após aquela comemoração, Margaret começou a se sentir mal, dores de estômago que ela ignorou. Fadiga que atribuiu ao trabalho. Quando finalmente foi ao médico, o diagnóstico foi devastador: câncer de pâncreas em estágio avançado. Os médicos deram a ela 6 meses de vida, talvez 1 ano se ela respondesse bem ao tratamento. Larguei meu emprego imediatamente. Ryan já era adulto nessa época. Ele tinha 28 anos e trabalhava em uma empresa de tecnologia com um bom salário. Vá cuidar da tia Mi, ele me disse, me abraçando forte. Eu te ajudo financeiramente. Não se preocupe com nada. E ele cumpriu a promessa. Durante os 3 primeiros meses, Ryan me enviou $1.200 por mês para ajudar com despesas médicas e alimentação. Mudei-me para o apartamento da Margaret para cuidar dela 24 horas por dia. Foram 5 anos de inferno e amor misturados. 5 anos vendo-a definhar lentamente, seu corpo forte se transformando em pele e osso, seu cabelo caindo por causa da quimioterapia, seu sorriso ficando mais fraco a cada dia, mas também 5 anos de conversas profundas, de risadas compartilhadas em dias bons, de abraços que diziam mais do que 1000 palavras. Brenda aparecia ocasionalmente, sempre com desculpas para justificar porque não podia ficar muito tempo, sempre olhando para o apartamento como um abutre à espera da morte de sua presa. Você já fez um testamento, Margaret? Ela perguntava com falsa preocupação. Você deveria pensar na família, em dividir as coisas igualmente. Margaret a silenciaria com um olhar capaz de congelar o inferno. Foi durante esses anos que Ryan conheceu Chloe, uma mulher de aparência bonita, com longos cabelos castanhos e uma maneira de falar que parecia culta e refinada. Ela trabalhava em relações públicas para uma empresa internacional, vestia roupas de grife e sempre tinha a resposta certa para cada situação. No início, eu gostava dela. Ela parecia fazer meu filho feliz, e isso era tudo que importava. Mas Margaret a via de forma diferente. Aquela mulher tem olhos de cobra, disse-me ela certa noite enquanto eu lhe dava remédio. Não confio nela, Eleanor. Há algo de falso naquele sorriso. Eu disse a ela que estava sendo muito dura. Que Chloe era apenas uma garota moderna e ambiciosa. Margaret balançou a cabeça tristemente. Espero estar enganada, irmãzinha. Espero estar enganada. Ela nunca estava enganada. Tudo começou a mudar 3 meses antes da morte de Margaret. Os depósitos de Ryan tornaram-se irregulares. De $1.200 por mês, caíram para $200, depois para $300, até cessarem completamente. Quando eu ligava para ele para perguntar o que estava acontecendo, ele sempre tinha uma desculpa diferente.
Problemas no trabalho, despesas inesperadas, o casamento que eles estavam planejando com a Chloe estava custando mais do que o previsto. Mãe, você precisa entender que eu também tenho a minha vida. Ele me disse isso uma tarde ao telefone, num tom que nunca havia usado comigo antes, frio e distante. Não posso te sustentar para sempre. Você está desempregada há 5 anos. Aquelas palavras me machucaram mais do que qualquer golpe físico. Me apoiar. Eu não estava de férias. Eu estava cuidando da mulher que o criou, que o amou como uma mãe, que lhe ensinou tudo de bom que ele já teve. Eu estava sacrificando minha saúde, minhas economias, meu futuro para que Margarete não morresse sozinha e abandonada em algum hospital frio. E meu filho chamava isso de apoiá-la. Margarete ouviu aquela conversa. Estava tão fraca que mal conseguia sair da cama, mas seus olhos ainda eram aguçados e perspicazes. É ela, sussurrou com a voz embargada. Chloe está influenciando-o contra você. Ela está afastando-o da família. No início, eu não queria acreditar. Inventei desculpas para justificar o comportamento do Ryan. Ele está estressado com o casamento, eu dizia para mim mesma. Ele está sob muita pressão no trabalho. Mas então começaram as visitas estranhas. Brenda começou a aparecer no apartamento com mais frequência, mas nunca sozinha. Ela sempre trazia Chloe com ela. Os dois chegavam juntos, sentavam-se na sala de estar e conversavam em voz baixa enquanto olhavam ao redor como se estivessem avaliando cada objeto, cada móvel, cada centímetro do lugar. Quando eu entrava na sala, eles ficavam em silêncio abruptamente e me davam um sorriso falso que causa arrepios. Viemos apenas para ver como Margarete está, dizia Brenda com uma doçura enjoativa. E para te fazer companhia, prima. Deve ser tão difícil para você estar aqui sozinha, sem ajuda, sem dinheiro. A maneira como ela pronunciou aquelas últimas palavras, sem dinheiro, soou como uma ameaça velada. Chloe observava tudo com aqueles olhos calculistas que Margarete havia identificado desde o início. Ela tirava fotos do apartamento com o celular, supostamente para mostrar a Ryan como tudo estava, mas eu sabia que havia algo mais. Eu a vi contando os cômodos, medindo mentalmente os espaços, perguntando casualmente sobre o valor do prédio, se Margarete tinha seguro de vida, o que aconteceria com o apartamento quando ela morresse. Você já pensou no seu futuro, Eleanor? Chloe me perguntou certa tarde enquanto Brenda verificava os medicamentos de Margarete com falso interesse. Você vai precisar de um lugar para morar quando tudo isso acabar. Eu e o Ryan conversamos e achamos que talvez você pudesse se mudar para uma casa de repouso. Existem algumas muito boas, com enfermeiros e tudo mais. Você seria muito mais feliz lá do que sozinha em um apartamento grande. Eu tinha 62 anos na época. Eu não era uma velha decrépita que precisava ser trancada em um asilo. Mas a forma como Chloe disse isso, com aquela condescendência disfarçada de preocupação, me fez entender que ela já havia tomado decisões sobre a minha vida sem me consultar. Contei tudo para Margarete naquela noite. Ela mal conseguia falar. O câncer havia se espalhado para os pulmões, mas ela reuniu todas as suas forças para me contar. Escute bem, Eleanor. Não deixe que tomem este apartamento de você. Ele é seu. Deixei tudo organizado. Prometa que vai lutar. Eu prometo. Eu disse a ela enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Ela fechou os olhos, exausta pelo esforço de falar, e eu fiquei ali sentado ao lado da cama dela, segurando sua mão, que já não tinha forças. 2 semanas depois, Margarete morreu. Era uma manhã de domingo, o sol entrava pela janela e iluminava seu rosto, que finalmente parecia em paz. Estávamos sozinhos, como tínhamos estado durante todos aqueles anos. Ryan chegou 3 horas depois que liguei para avisá-lo. E quando entrou no apartamento, veio acompanhado de Chloe e Brenda, os 3 juntos, como se fossem uma unidade. Ele não me abraçou. Não chorou. Apenas olhou para o corpo de Margarete na cama e disse com voz mecânica: precisamos fazer os preparativos para o funeral. Chloe colocou a mão no ombro de Ryan num gesto de apoio que pareceu mais possessivo do que afetuoso. Brenda começou imediatamente a vasculhar gavetas e armários sob o pretexto de procurar documentos importantes. O funeral foi pequeno. Margarete não tinha muitos amigos além de seus antigos alunos e alguns vizinhos. Brenda assumiu a responsabilidade de organizar tudo, o que achei estranho,
pois ela nunca havia demonstrado muito interesse por Margaret enquanto esta estava viva. Mas lá estava ela, dirigindo tudo como se fosse a parente mais próxima, conversando com o agente funerário, escolhendo o caixão mais barato, apesar de eu querer algo melhor para minha irmã. Não faz sentido gastar tanto dinheiro com uma pessoa morta, disse Brenda quando protestei. Margaret teria preferido algo simples. Mentirosa. Margaret passou a vida inteira economizando, trabalhando duro para ter o mínimo de dignidade, e essa mulher queria enterrá-la no caixão mais barato, como se ela fosse lixo. Durante o velório, ouvi conversas que não deveria ter ouvido. Eu estava no banheiro quando Brenda e Chloe entraram no corredor bem em frente, sem saber que eu estava lá. Suas vozes atravessaram a porta fina. Você falou com o advogado? Perguntou Chloe com urgência. Sim, mas ele diz que temos que esperar pela leitura oficial do testamento, respondeu Brenda, frustrada. Não importa. Margaret não tinha ninguém além de Eleanor e ela não tem capacidade legal para administrar uma propriedade. Ela é muito idosa, muito emotiva. Podemos argumentar que ela não está em condições mentais para administrar o apartamento. E Ryan concorda. Ryan faz tudo o que você manda, querida. Você só precisa continuar convencendo de que a mãe dele precisa de cuidados especiais. Ele já está quase convencido de que ela está perdendo a cabeça. Elas riram. As duas riram como se estivessem planejando algo divertido, não destruindo a vida de uma mulher que acabará de perder sua única irmã. Fiquei paralisada naquele banheiro, com as mãos tremendo, sentindo a raiva e o medo se misturarem no meu peito, criando um nó que mal me deixava respirar. Saí do banheiro 5 minutos depois que eles foram embora. Aproximei-me do caixão de Margaret e falei com ela em silêncio. Não vou deixar que eles vençam. Eu prometi a você e vou cumprir essa promessa. Os dias seguintes foram um pesadelo. Ryan praticamente desapareceu da minha vida. Ele não atendia minhas ligações, não respondia às minhas mensagens. Quando finalmente consegui falar com ele, ele parecia um estranho. Mãe, você precisa entender que as coisas vão mudar. Você não pode continuar morando sozinha nesse apartamento grande. É perigoso para uma mulher da sua idade. Chloe e eu estamos procurando um lugar adequado para você, um lugar onde você estará segura e receberá cuidados. Eu não preciso de cuidados, Ryan. Estou perfeitamente bem. Mãe, seja realista. Você tem 62 anos. Você não trabalha. Você não tem nenhuma reserva financeira. O que você vai fazer? Como vou me sustentar? Esse apartamento vale muito dinheiro. Poderíamos vendê-lo e usar o dinheiro para pagar uma ótima instituição para você por muitos anos. Aquele apartamento é meu. Sua tia o deixou para mim. Isso ainda está por se ver, disse-ele num tom que me arrepiou. O testamento ainda não foi lido oficialmente. Ele desligou. Meu próprio filho desligou o telefone enquanto eu chorava do outro lado da linha. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada encarando o teto do apartamento. O teto que Margaret havia pintado de creme para que a luz refletisse melhor, pensando em todas as vezes que ela me disse que aquele lugar seria meu refúgio quando ela partisse. E agora meu filho, o menino que ela ajudou a criar, queria tirá-lo de mim. Mas então me lembrei de algo. 3 semanas antes de falecer, Margaret me deu um envelope grosso de papel pardo e me fez prometer que não o abriria até depois do funeral dela. Quando chegar a hora, ela me disse, você saberá o que fazer com isso. Levantei da cama, fui até o armário onde guardava o envelope e o abri com as mãos trêmulas. Dentro da caixa havia documentos legais, uma carta escrita com a caligrafia trêmula de Margaret e algo mais, um pequeno gravador de voz. Comecei a ler a carta e, a cada palavra, senti a esperança retornar ao meu coração. A carta de Margaret começou com palavras que me fizeram chorar antes mesmo de eu terminar o primeiro parágrafo. Minha querida Eleanor, se você está lendo isto, significa que eu não estou mais com você. Não chore por mim, irmãzinha. Eu tive uma vida cheia de amor graças a você. Mas agora preciso que você seja forte, porque sei exatamente o que vai acontecer depois da minha morte. E deixei para você as ferramentas para se defender. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o jornal. Continuei lendo, com o coração acelerado.
Há 6 meses, quando eu ainda conseguia andar sem ajuda, fui ao apartamento do Ryan para levar uma refeição que eu havia preparado. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Então, usei a chave reserva que ele me deu anos atrás para emergências. Entrei pensando que talvez ele estivesse no banho ou usando fones de ouvido, mas o que ouvi partiu meu coração. Ryan estava na sala de estar falando ao telefone e suas palavras me paralisaram no corredor. Sentei-me no chão, incapaz de me manter de pé enquanto lia o que vinha a seguir. Não, Brenda, ainda não posso contar isso para minha mãe, dizia Ryan, frustrado. É muito cedo. Primeiro, preciso convencê-la de que a tia Margaret ficaria melhor em um hospital, que ela não consegue cuidar dela direito sozinha. Houve uma pausa e então ele continuou: sim, eu já conversei com a Chloe. Ela disse que assim que a tia Margaret morrer, podemos argumentar que a mãe não tem condições mentais para morar sozinha. Ela tem mais de 60 anos. Ela não trabalha. Ela passa todo o tempo cuidando de uma paciente terminal. Qualquer juiz concordará que ela precisa de supervisão. Outra pausa. O apartamento vale pelo menos $300 mil. Se o vendermos e colocarmos a mãe em uma casa de repouso barata, sobrarão mais de 200 mil para dividir. Você fica com a sua parte como parente direto e eu e a Chloe usaremos o restante para a entrada da nossa casa. Deixei cair a carta. O mundo girava ao meu redor. Meu filho, meu menino, o bebê que amamentei, de quem cuidei quando estava com febre, a quem ensinei a andar segurando suas mãozinhas. Aquele mesmo rapaz planejava me internar no asilo barato e roubar minha casa para comprar uma com a esposa. Mas a carta continuava, eu não saí correndo como deveria. Fiquei escondida no corredor e gravei toda a conversa com meu celular. Tenho 48 minutos de áudio onde Ryan, Brenda e Chloe planejam cada detalhe de como tomar o apartamento de você, como vão convencer um juiz de que você está doente, como vão falsificar laudos médicos, se necessário. Eu tenho tudo, Eleanor. Cada palavra, cada risada cruel, cada comentário depreciativo sobre você. Lágrimas caíram sobre o papel, embaçando algumas palavras, mas continuei lendo desesperadamente. Procurei imediatamente meu advogado, Arthur Miller. Contei tudo a ele e mostrei as gravações. Ele me ajudou a proteger o apartamento de uma forma que eles jamais conseguirão reverter legalmente. O apartamento agora pertence a um fundo fiduciário irrevogável. Você é o beneficiário vitalício e o único administrador. Ninguém, absolutamente ninguém, pode vendê-lo, obrigá-lo a sair ou tomar decisões sobre essa propriedade sem o seu consentimento expresso e registrado em cartório. Nem mesmo se o declarasse incapaz mentalmente, pois o fundo fiduciário possui cláusulas que o protegem desse tipo de manobra. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. Margaret, mesmo em seus últimos momentos, mesmo com tanta dor, usou suas últimas forças para me proteger. Além disso, continuava a carta, deixei instruções muito específicas. Se Ryan, Brenda ou Chloe tentarem qualquer ação legal contra você, Arthur tem autorização para divulgar as gravações publicamente e apresentar queixa por conspiração para cometer fraude. Eu também deixei um vídeo, Eleanor. Um vídeo onde explico tudo o que descobri, onde mostro as provas, onde digo exatamente o que penso deles. Arthur o salvou e o mostrará no momento certo. O gravador neste envelope contém cópias de todas as conversas. Ouça-as quando estiver pronto. Sei que são dolorosas, mas você precisa saber toda a verdade. Precisa entender contra quem está lutando. Eu te amo, irmãzinha. Sempre te amei. Você foi a melhor parte da minha vida. Não deixe que te destruam. Você é mais forte do que pensa. E lembre-se, vingança não significa se rebaixar ao nível deles. Significa simplesmente não deixar o mal vencer. Sua irmã, que te ama eternamente. Margaret. Fiquei sentada no chão por horas, agarrando aquela carta contra o peito, chorando pela irmã que me conhecia melhor do que ninguém, que havia previsto tudo, que me salvou até mesmo da sua morte. Finalmente, tomei coragem para pegar o gravador e apertar o play. A voz de Ray ecoou pela sala e cada palavra era uma facada. Mamãe é muito apegada à tia Margaret. Isso não é saudável. Ela precisa de ajuda psiquiátrica, mas nunca vai aceitar por conta própria. Temos que forçar a situação. Então, a voz de Brenda.
Assim que tivermos o apartamento, podemos vendê-lo rapidamente. Conheço um incorporador que está comprando o prédio inteiro para construir apartamentos de luxo. Ele nos daria $350.000 em dinheiro vivo, sem fazer perguntas. E, por fim, Chloe, com aquela voz doce que usava em público, mas que aqui soava venenosa. Ryan, querido, sua mãe teve a chance dela na vida e a desperdiçou casando com um perdedor. Não é sua responsabilidade sustentá-la até a morte. Ela tomou decisões ruins. Deixe que ela sofra as consequências. Nós merecemos aquela casa no subúrbio. Nós merecemos começar nossa família em um lugar bom, não sacrificar nosso futuro por uma velha que nunca fez nada de produtivo com a vida. Desliguei a gravação. Não conseguia mais ouvir. O Ryan que falou naquela gravação não era meu filho. Era um estranho, um monstro criado por duas mulheres manipuladoras e ambiciosas que descobriram suas fraquezas e as exploraram até que ele se tornasse irreconhecível. No dia seguinte, liguei para o advogado, Arthur Miller. Era um homem de cerca de 70 anos, com cabelos completamente grisalhos e olhos bondosos que se umedeceram ao me ver entrar em seu escritório. Senhora Eleanor, disse ele, segurando minhas mãos nas suas. Margarete falou muito sobre você. Ela me fez prometer que a protegeria, e é exatamente isso que farei. Ele me mostrou todos os documentos. O fundo era impenetrável. Margarete havia investido suas últimas economias, quase $15.000, na criação de uma estrutura legal que nenhum advogado corrupto conseguiria desmantelar. O apartamento estava em meu nome dentro do fideicomisso, mas com tantas proteções que era praticamente impossível para alguém tirá-lo de mim. E sobre o vídeo que Margarete mencionou, perguntei com a voz trêmula. Arthur pegou um pendrive da gaveta. Está bem aqui. Margarete gravou 2 semanas antes de morrer. Ela me fez jurar que eu só mostraria se Ryan, Brenda ou Chloe tentassem alguma ação judicial contra você, ou se você decidisse que era hora de confrontá-los. Quero ver isso, disse eu com uma determinação que nem sabia que tinha. Arthur reproduziu o vídeo em seu computador. Lá estava Margarete, emaciada, careca devido à quimioterapia, ligada a tubos de oxigênio, mas com os olhos ardendo de raiva e amor. Ela falou por 20 minutos. Explicou as gravações, mostrou documentos, chamou Ryan, Brenda e Chloe pelos seus nomes completos e os acusou de conspiração, manipulação e crueldade. Sua voz era fraca, mas clara, e cada palavra era escolhida com precisão jurídica. No final do vídeo, Margarete olhou diretamente para a câmera e disse, Ryan, eu sei que você verá isso algum dia, e quero que saiba que eu te amei como um filho, mas o que você está planejando fazer é imperdoável. Eleanor te deu a vida, sacrificou tudo por você, e você a retribui traindo-a da maneira mais vil. Espero que um dia você recupere a decência que te ensinei. Mas, se não recuperar, que estas palavras te assombrem pelo resto da vida. Você destruiu sua mãe por dinheiro, e isso te torna menos que nada. A tela ficou preta. Arthur e eu ficamos sentados em silêncio por vários minutos. Quando será a leitura oficial do testamento? Perguntei finalmente. Em 3 semanas, respondeu Arthur. Mas tenho algo melhor. Ryan e Chloe estão planejando o aniversário de casamento deles, não é? Eles vão comemorar 5 anos. Sim, respondi, confusa. Como você sabe? Brenda me contatou há 2 dias, disse Arthur com um sorriso triste. Ela queria saber se o testamento já havia sido assinado, se você já tinha acesso legal ao apartamento. Ela estava com pressa. Eu disse a ela que tudo estava em andamento, que levava tempo. Ela pareceu satisfeita e mencionou casualmente que haveria uma comemoração em família em breve. Entendi imediatamente. Eles vão agir no aniversário. Exatamente, Arthur confirmou. E acho que nós também deveríamos fazer os nossos. Que tal fazermos uma surpresa para eles? E foi assim que começamos a planejar minha vingança. Não uma vingança cruel ou violenta, mas uma vingança justa. A vingança da verdade. A noite do aniversário chegou mais rápido do que eu esperava. Durante as 3 semanas anteriores, Arthur e eu preparamos tudo meticulosamente. Cada documento, cada gravação, cada prova era organizada em pastas que ele levava para o restaurante. Quase não dormi, ensaiando mentalmente o que diria, como reagiria,
tentando me preparar para ver a traição do meu filho se manifestar diante dos meus olhos. Ryan me ligou 2 dias antes da comemoração. Sua voz parecia forçada e alegre, como se estivesse lendo um roteiro. Mamãe, Chloe e eu vamos comemorar nosso aniversário de casamento no sábado. Queremos que você venha. Vai ser algo íntimo, só com a família mais próxima. Família próxima? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sim, você, Brenda, e alguns amigos nossos. Nada demais. A Chloe reservou um lugar legal. Vocês vão gostar. Eu queria gritar com ele. Eu sei o que você está planejando. Eu sei que você vai tomar a minha casa, mas me contive. Arthur me aconselhou a manter a calma, agir normalmente e deixá-los executar o plano para que pudéssemos desmantelá-lo com mais força. Estarei lá, respondi simplesmente. Perfeito, mãe. E olha, eu te amo. Você sabe disso, né? Aquelas palavras doeram mais do que qualquer insulto, porque eram mentira. Se ele me amasse, não estaria planejando me destruir. Desliguei sem responder e chorei durante 1 hora. No sábado, vesti minhas melhores roupas, um terno bege que Margarete me dera 2 anos antes, sapatos confortáveis, porém elegantes, e um colar de pérolas que pertencera à minha mãe. Apliquei uma maquiagem leve para disfarçar as olheiras das noites mal dormidas. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher de 62 anos que havia sobrevivido ao abandono, à viuvez, à doença da irmã e que agora se preparava para a batalha mais importante de sua vida. Arthur chegou para me buscar de carro. Ele insistiu em me acompanhar, não apenas como meu advogado, mas como testemunha do que estava prestes a acontecer. Ele carregava uma pasta de couro gasta contendo tudo o que precisávamos. Você está pronta? Perguntou-me gentilmente. Não, respondi sinceramente. Mas vamos mesmo assim. O restaurante era elegante. Elegante demais para o meu gosto. Paredes cor creme com molduras douradas, lustres de cristal pendurados no teto, mesas cobertas com toalhas de mesa cor marfim, o tipo de lugar onde cada prato custava o que eu ganhava em uma semana quando trabalhava. Chloe escolheu este lugar para impressionar, para demonstrar seu status, para deixar clara a diferença entre a vida dela e a minha. Quando entramos, Ryan veio me cumprimentar. Ele me deu um abraço rápido e mecânico. Daqueles que a gente dá por obrigação social. Mãe, que bom que você veio. Este é um dia muito especial para nós. Chloe apareceu atrás dele, radiante em seu vestido verde esmeralda que devia ter custado uma fortuna. Ela me deu um beijo na bochecha, deixando uma marca de batom coral que eu tive que limpar discretamente. Eleanor, você está ótima. Que terno bonito. Seu tom deixou claro que ela pensava exatamente o contrário. Brenda já estava sentada à mesa, com uma taça de vinho branco na mão e aquele sorriso que me dava vontade de fugir. Prima, venha sentar-se aqui comigo. Ela apontou para a cadeira ao lado, estrategicamente posicionada para que pudesse me observar durante todo o jantar. Arthur sentou-se à minha frente, sua presença silenciosa, mas reconfortante. Ryan olhou para ele com curiosidade. E você é? Arthur Miller, disse meu advogado, estendendo a mão. Sou amigo da família. Conheci Margarete por muitos anos. Eleanor me convidou para estar com ela esta noite. Espero que não seja um incômodo. Vi Brenda e Chloe trocarem olhares nervosos. A presença de um advogado claramente não estava nos planos delas. Mas Ryan, sempre educado em público, sorriu e disse, claro que não. Seja bem-vindo. O jantar começou com uma normalidade desconfortável. Pedimos comida que eu mal toquei porque meu estômago estava embrulhado de ansiedade. Brenda não parava de falar sobre uma viagem que fizera à Europa, gabando-se de cada detalhe, de cada hotel caro, de cada restaurante exclusivo. Chloe a acompanhou com histórias do seu trabalho, sobre clientes importantes e eventos glamourosos. Era como se estivessem competindo para ver quem tinha a vida mais impressionante. Permaneci em silêncio, mexendo na comida no prato, sentindo o momento que eu tanto temia e aguardava se aproximar. Então Ryan pediu champanhe. Chegou numa garrafa elegante, que provavelmente custava $200 ou mais. Todos brindamos com taças que brilhavam sob os lustres de cristal ao amor, disse Ryan, olhando para Chloe com uma adoração que parecia genuína.
Aos 5 anos mais maravilhosos da minha vida. Há muitos outros, Chloe respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Bebemos. O champanhe tinha um gosto amargo na minha boca. E então chegou o momento. Ryan se levantou, tirou o envelope cor creme do bolso e pronunciou as palavras que vinha ensaiando. Meu amor, esses 5 anos com você foram os melhores da minha vida. Você é a mulher mais incrível que já conheci, e quero que saiba que sempre cuidarei de você, que você sempre terá um lar comigo. Brenda aplaudiu com entusiasmo exagerado. Outros clientes nas mesas próximas observavam com sorrisos românticos, pensando que estavam presenciando um belo momento. Ryan tirou as chaves. Minhas chaves. Cópias das chaves do meu apartamento que ele tinha feito sem minha permissão. Querida, fiz uma cópia das chaves do apartamento para você, assim você sempre terá um lugar para se refugiar, e esse lugar poderá ser nosso. O restaurante pareceu mergulhar em absoluto silêncio. Eu conseguia ouvir minha própria respiração, meu coração batendo tão forte que pensei que todos pudessem ouvi-lo. Chloe pegou as chaves, com as mãos tremendo levemente de emoção. Brenda a abraçou como se tivesse acabado de ganhar na loteria. E então, com pernas que mal me sustentavam, mas com uma força de vontade inabalável que Margaret me ensinou, eu me levantei. Todos se viraram para olhar para mim. Ryan parecia uma criança pega fazendo algo errado, mas ainda esperando se safar. Chloe olhou para mim com um triunfo mal disfarçado. Brenda observava com curiosidade maliciosa, esperando para me ver desmoronar. Que presente interessante, eu disse, com a voz soando mais firme do que eu me sentia por dentro. Dar de presente algo que não te pertence. Isso exige uma dose especial de audácia. Mãe, começou Ryan em tom condescendente. Podemos conversar sobre isso depois. Este não é o lugar. Não, interrompi, e a força na minha voz surpreendeu até a mim mesma. Este é exatamente o lugar. Porque se vamos fazer um teatro público da minha vida, então todos devem conhecer a peça inteira. Arthur levantou-se ao meu lado e abriu a pasta com movimentos deliberados. Ryan empalideceu. Brenda pousou a taça de vinho com a mão trêmula. Chloe agarrou-se às chaves como se fossem uma tábua de salvação. Ryan, continuei, sentindo décadas de dor, traição e amor feridos se transformarem em palavras. Essas chaves que você acabou de me dar são cópias ilegais do meu apartamento. O apartamento que sua tia Margaret me deixou como herança legal e irrevogável. Mãe, o testamento ainda nem foi lido oficialmente, disse Ryan, tentando soar autoritário com a voz, mas falhando em alguns momentos. O testamento? Arthur falou pela primeira vez, a voz de seu advogado preenchendo o silêncio. O testamento de Margaret Solis foi lavrado há 4 meses, 3 semanas antes de seu falecimento, no meu cartório. É totalmente legal, registrado e autenticado. E o documento afirma claramente que Eleanor é a única beneficiária de todos os bens de Margaret, incluindo o apartamento localizado no número 847 da Avenida Lincoln. O rosto de Brenda empalideceu. Chloe deixou as chaves caírem sobre a mesa como se estivessem queimando. Ryan congelou, encarando Arthur como se tivesse visto um fantasma. Mas isso não é tudo, continuei, minha voz se fortalecendo a cada palavra. Porque veja bem, Margaret não era tola. Ela sabia exatamente o que você estava planejando. Não sei do que você está falando, disse Brenda em tom agudo e defensivo. Não. Arthur pegou um pequeno gravador e o colocou sobre a mesa. Devemos reproduzir a conversa de 15 de março? Aquela em que você discutiu como declararia Eleanor mentalmente incapaz para ficar com a casa dela, ou você prefere a de 22 de abril, em que calculou quanto dinheiro sobraria depois de vendê-la e colocá-la no asilo mais barato que encontrasse? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os garçons pararam, observando a cena se desenrolar como uma novela ao vivo. Eu também tenho um presente para você, eu disse, e minha voz soava como a de Margaret em seus melhores dias, forte e justa. O presente da verdade e suas consequências. Arthur tirou um laptop fino de sua pasta e o colocou sobre a mesa, entre as taças de champanhe e os pratos meio comidos. Seus dedos tremeram levemente ao abri-lo, não por nervosismo, mas por uma raiva contida. Ele também tinha carinho por Margaret, e o que estava prestes a mostrar o magoava tanto quanto me magoava. Antes de reproduzir isto, disse-lhe com voz profissional,
mas carregada de emoção: quero que todos saibam que o que vocês estão prestes a ouvir e ver foi gravado legalmente. Margaret nunca violou nenhuma lei de privacidade. Tudo foi documentado nos locais onde ela tinha o direito legal de estar, e as conversas foram gravadas porque envolviam crimes planejados contra sua irmã. Ryan tentou se levantar. Você não tem o direito de se sentar, ordenei a ele, com uma autoridade que eu nem sabia que possuía. E, para minha surpresa, ele obedeceu. Algo em meus olhos, em minha postura, o fez entender que eu não era mais a mãe submissa que ele podia manipular. Arthur apertou o play. A primeira gravação preencheu o restaurante. Ele havia conectado o laptop a uma pequena caixa de som portátil para que todos pudessem ouvir claramente. A voz de Ryan ecoou e cada palavra era como uma martelada no meu coração. Brenda, me escuta. Mamãe não consegue mais morar sozinha. Ela não é capaz. Liguei para ela outro dia e ela parecia confusa, esquecida. Acho que ela está desenvolvendo demência ou algo assim. Chloe tem razão. Precisamos intervir antes que seja tarde demais, antes que ela faça algo perigoso. A voz de Brenda respondeu com um entusiasmo calculista. Perfeito, Ryan. Se conseguirmos documentar esses episódios de confusão, teremos uma base legal para solicitar uma avaliação psiquiátrica obrigatória. E, uma vez que tenhamos um diagnóstico de incapacidade mental, mesmo que parcial, podemos solicitar a tutela legal dela e de seus bens. E o apartamento? Perguntou Ryan, com a voz carregada de uma ganância mal disfarçada. O apartamento é a chave para tudo, respondeu Brenda. Vale pelo menos $350 mil no mercado atual. Assim que tivermos a guarda legal de Eleanor, podemos vendê-lo, alegando que precisamos do dinheiro para pagar pelos cuidados dela em uma instituição adequada. Ninguém vai questionar, porque vai parecer que estamos fazendo o melhor para ela. Chloe então apareceu na gravação, com sua voz doce e venenosa. Meu amor, eu sei que isso é difícil para você, mas pense no nosso futuro. Pense nos filhos que queremos ter. Não podemos começar uma família em um apartamento alugado de 2 quartos. Sua mãe teve a vida dela. Ela tomou as decisões dela. Não é sua responsabilidade sacrificar nossos sonhos porque ela desperdiçou as oportunidades dela casando com um fracassado que a abandonou. Observei Ryan se encolher na cadeira a cada palavra. Outros clientes no restaurante se aproximaram discretamente, ouvindo com expressões de horror e fascínio. Lágrimas escorriam pelo rosto de Brenda, mas não de arrependimento, e sim de puro pânico. Chloe encarava o laptop como se fosse uma cobra venenosa, mas Arthur ainda não tinha terminado. Essa foi a primeira gravação, disse ele. Existem mais 17 conversas documentadas onde eles planejam cada detalhe de como roubar de Eleanor sua casa, sua dignidade e sua liberdade. Ele reproduziu trechos de outras gravações. Em uma delas, Brenda explicava como conhecia um psiquiatra corrupto que, por $5 mil, assinava qualquer diagnóstico que precisassem. Em outra mensagem, Chloe descreveu exatamente o tipo de acomodação que queriam para mim, algo barato, com enfermeiras, mas que não custasse mais de $1.200 por mês. Com o que sobrar do aluguel do apartamento, poderemos viver confortavelmente por anos. Em uma gravação particularmente horrível, as 3 discutiram o que fazer com os pertences de Margaret. É tudo lixo velho, disse Chloe com desdém. Livros usados, móveis ultrapassados, fotos que ninguém liga. Vamos doar tudo ou jogar fora. Nem vale a pena o custo do armazenamento. Aquela tralha velha, eu disse com a voz embargada, era a vida da minha irmã. Os livros que ela leu centenas de vezes. Os móveis que ela comprou com o dinheiro que economizou por 30 anos. As fotografias da nossa infância, dos nossos pais, de cada momento feliz que vivemos. Para você, não valia nada. Para mim, era tudo. Chloe tentou se defender. Eleanor, tudo isso foi tirado de contexto. Estávamos preocupados com você. Queríamos o melhor para você. O que era melhor? Eu explodi. E toda a raiva acumulada durante meses de manipulação veio à tona. Me trancar num asilo barato enquanto vocês dividem $300 mil é o melhor para mim. Me declarar insana com um diagnóstico falso é preocupação. Jogar fora as memórias da minha irmã como lixo é amor. Arthur levantou a mão,
pedindo-me que me acalmasse, embora seus olhos brilhassem com aprovação. Tem mais, disse-lhe simplesmente. O vídeo. Ele virou o laptop em direção ao resto da mesa e apertou o botão de reprodução. O rosto magro, porém furioso, de Margaret apareceu na tela. Ela usava um lenço amarelo cobrindo sua cabeça calva e tubos de oxigênio entravam em seu nariz, mas seus olhos ardiam com uma intensidade que fez Brenda soltar um gemido audível. Meu nome é Margaret Helena Solis. Margaret começou com uma voz fraca, mas clara. Estou gravando isto em 28 de agosto, 2 semanas antes da minha morte prevista. Estou em pleno gozo das minhas faculdades mentais, conforme atestado pelos 3 médicos que assinaram este documento que tenho em mãos, e preciso deixar um registro de um crime que está sendo planejado contra minha irmã Eleanor. Nos 15 minutos seguintes, Margaret explicou tudo. Como havia descoberto a conspiração, como havia gravado cada conversa, como havia usado suas últimas economias para criar um fundo fiduciário impenetrável para proteger sua irmã. Ela mostrou documentos, reproduziu trechos de áudio e citou nomes com precisão cirúrgica. Ryan, disse Margaret, olhando diretamente para a câmera. E eu vi meu filho se encolher sob aquele olhar, mesmo através de uma tela. Eu te criei como se fosse meu próprio filho. Eu te ensinei a ler. Eu te levei ao seu primeiro dia de aula. Eu te consolei quando seu pai te abandonou. Eu te disse que homens de verdade protegem as mulheres que amam. E você me prometeu que sempre cuidaria da sua mãe. Você quebrou essa promessa da maneira mais vil possível. Você se vendeu por uma casa no subúrbio e por uma mulher que não vale nem a poeira debaixo das unhas da sua mãe. Ryan soluçava agora, lágrimas verdadeiras escorrendo pelo seu rosto. Mas Margaret ainda não tinha terminado com ele. Brenda, continuou o vídeo, você sempre teve inveja daquilo que não podia comprar. Dignidade, amor genuíno, o respeito dos outros. Você pensou que roubar da sua prima lhe daria o que lhe falta, mas isso só fará de você o que sempre foi, uma mulher vazia em vestidos caros. Brenda havia escondido o rosto nas mãos, mas Arthur aumentou o volume para que ela não pudesse escapar das palavras. E Chloe. A voz de Margaret tornou-se gélida. Você é a pior de todas porque não tem nem a desculpa do sangue nem a história familiar. Você entrou nesta família como uma serpente. Você identificou as fraquezas de um homem bom, porém frágil, e o transformou em seu fantoche. Usou o amor dele contra ele, o isolou da mãe e o convenceu de que a traição era a coisa certa a fazer. Você é um predador e espero que essas palavras o assombrem todas as noites ao fechar os olhos. O vídeo terminou com Margaret olhando diretamente para a câmera. Eleanor, minha irmãzinha, se você está vendo isso, significa que tentaram te machucar e você teve que se defender. Estou orgulhosa de você. Nunca se esqueça de que você é mais forte do que pensa, mais valioso do que eles fizeram você acreditar e mais amado do que eles jamais poderão compreender. O apartamento é seu, legalmente protegido de maneiras que nenhum advogado corrupto pode quebrar. More lá, seja feliz e nunca deixe ninguém lhe roubar a dignidade. Amo você com todo o meu coração. Sua irmã, Margaret. A tela ficou preta. O silêncio no restaurante era tão profundo que eu conseguia ouvir minha própria respiração ofegante. Olhei em volta e vi lágrimas nos olhos de estranhos, garçons enxugando discretamente as bochechas, o gerente do restaurante observando com uma expressão comovida. Arthur fechou o laptop com um clique definitivo. Agora, disse ele, com a voz preenchendo o espaço, vamos falar sobre as consequências legais, conspiração para cometer fraude, tentativa de falsificação de documentos médicos, planejamento de apropriação indébita. Cada um desses crimes pode resultar em pena de prisão. Não, Ryan sussurrou com a voz embargada. Por favor, não. Olhei para meu filho, para o homem que fora meu bebê, minha razão para continuar depois que seu pai nos abandonou. E senti algo se quebrar dentro de mim. Não era ódio, eu sentia. Era algo pior. Uma decepção tão profunda que doía mais do que qualquer traição. Você só tem uma chance, eu disse finalmente. Uma única maneira de impedir que Arthur apresente esses documentos às autoridades amanhã de manhã. Vocês todos vão ouvir exatamente o que vai acontecer agora, continuei. E vão aceitar todas as consequências sem uma única reclamação. Os dias que se seguiram ao aniversário foram uma tempestade de emoções que quase me destruiu.
Pensei que, depois de expor a verdade, depois de mostrar as provas, tudo acabaria e eu poderia começar a me curar. Que ingênua eu era. A guerra tinha apenas começado. Ryan me ligou às 6 horas da manhã do dia seguinte. Eu não tinha dormido nada, ainda estava deitada acordada, encarando o teto do apartamento, revivendo cada momento do confronto no restaurante. Quando vi o nome dele na tela do meu celular, meu coração acelerou. Talvez ele estivesse ligando para se desculpar, para me dizer que tinha se arrependido, que tudo tinha sido um terrível engano. Mãe? A voz dele soava diferente. Não arrependida, mas furiosa. Que diabos você fez ontem à noite? Você tem noção da humilhação que nos causou? Chloe não para de chorar. Os pais dela ligaram perguntando que tipo de família somos. Meus amigos que estavam lá compartilharam nas redes sociais. Há vídeos de tudo circulando por toda parte. Eu paralisei. É com isso que você está preocupado? Com a vergonha pública. Não com o fato de você ter planejado roubar minha casa. Não íamos roubar nada de vocês, gritou ele com uma convicção que me assustou, porque parecia genuína, como se ele realmente acreditasse nas próprias mentiras. Íamos cuidar de você, colocá-la em um lugar onde você estaria segura, onde teria enfermeiras e atendimento médico, mas você transformou isso em algo feio, algo criminoso. Ryan, as gravações foram tiradas de contexto. A tia Margaret te manipulou, te fez acreditar que éramos monstros quando só queríamos ajudar. E agora você, com essa sua vingança absurda, destruiu meu casamento, minha reputação, minha vida. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Sentei-me na beira da cama segurando o telefone, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Então seria assim. Ele não ia aceitar a culpa. Iria reescrever toda a história na sua cabeça até se convencer de que era vítima. 2 horas depois, Brenda apareceu na porta do meu apartamento. Ela não tocou a campainha. Bateu na porta com fúria, gritando meu nome em tom histérico. Eleanor, abra essa porta, por favor. Precisamos conversar. Abri a carta porque sabia que ela não iria embora, e porque uma parte de mim, uma parte masoquista e tola, ainda tinha esperança de que ela admitisse o que tinha feito. Brenda entrou como um furacão, a maquiagem borrada, tão diferente da mulher impecável que sempre fingia ser. Você está feliz? Ela gritou na minha cara. Você está feliz por ter me arruinado? Meu marido está furioso. Meus filhos estão envergonhados. Meus amigos não atendem minhas ligações. Tudo porque você precisava se fazer de vítima. Eu não me fiz de vítima, Brenda. Você conspirou para isso. Nós conspiramos para te ajudar. Sua voz embargou de lágrimas e raiva. Você é uma senhora idosa, sozinha e sem renda. Por quanto tempo acha que vai conseguir ficar neste apartamento? O que vai fazer quando precisar de dinheiro para comida, remédios, emergências? Íamos resolver tudo isso vendendo a casa e garantindo que você tivesse cuidados até o fim da vida, ficando com mais de $200 mil no processo. Eu disse com voz fria, era nosso direito. Eu também sou da família da Margaret. Mas ela sempre preferiu você. Você sempre foi a pobre Eleanor favorita dela, aquela que precisava ser resgatada. Brenda destilava veneno em cada palavra. Trabalhei duro a vida toda, construí algo por conta própria e nunca recebi um centavo de ajuda. E ela? Deixa tudo para você. Que nunca fez nada de produtivo. Que passou a vida chorando por um marido que a abandonou há 40 anos. As palavras dela me atingiram como socos. Cada uma delas tinha o objetivo de ferir, de me fazer sentir pequena e inútil, e estava funcionando. Senti a dúvida se insinuando em minha mente. Ela estava certa? Eu era apenas um fardo. Tinha sido egoísta por me apegar ao apartamento? Saia da minha casa, sussurrei, satisfeita, enquanto Brenda cuspia as palavras. Mas isso não acabou, Eleanor. Vou contratar o melhor advogado que eu conseguir encontrar. Vou contestar esse testamento. Vou provar que Margaret estava sob influência indevida quando fez, que você a manipulou durante a doença dela. E quando eu ganhar, porque eu vou ganhar, vou te expulsar daqui, e você vai acabar exatamente onde merece, num asilo.
Ela saiu, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Desabei no chão, abraçando os joelhos, sentindo toda a coragem que havia reunido para o confronto evaporar. Eu estava sozinha, completamente sozinha. Meu filho me odiava. Meu primo estava me ameaçando e eu não tinha a quem recorrer. Então meu olhar recaiu sobre a fotografia na mesa da sala de estar. Margarete e eu, quando éramos meninas, abraçadas sob o carvalho no quintal de nossa infância. Ela estava trançando meu cabelo com fitas rosas, e nós duas sorríamos com aquela felicidade pura que só existe na infância. Rastejei até a mesa e peguei a fotografia com as mãos trêmulas. No verso, com a letra de Margarete, havia um bilhete que eu nunca tinha visto antes. Eleanor, 1968. O dia em que prometi te proteger para sempre. Uma promessa que cumpri até meu último suspiro. Agora é a sua vez de ser forte. Não por mim, mas por você. Porque você merece ser feliz. Com todo o meu amor, M. Chorei, segurando aquela fotografia por um tempo que me pareceu interminável. Mas essas lágrimas eram diferentes. Não eram lágrimas de derrota, mas de determinação. Margarete lutou por mim até o fim da vida. E eu ia desistir por causa das ameaças de pessoas que nunca me amaram. Levantei-me do chão, lavei o rosto, pentei o cabelo. Liguei para Arthur e contei tudo a ele. A ligação de Ryan, a visita de Brenda, as ameaças legais. Deixe-os tentar, disse Arthur com voz calma, mas firme. A confiança é inabalável. Margarete garantiu isso. E se Brenda entrar com um processo, eu contra-atacarei com um processo por assédio e difamação, e tornarei todas as gravações públicas, não apenas trechos. Esteja preparada para a batalha, Eleanor. Olhei para a foto minha e de Margarete, duas garotinhas que não faziam ideia de como o mundo seria difícil, mas que tinham uma outra. Sim, respondi. Estou pronto para lutar. Não consegui dormir naquela noite, mas não por medo. Estava planejando, pensando, relembrando cada lição que Margarete me ensinou sobre dignidade, sobre não deixar os agressores vencerem, sobre se defender com inteligência em vez de raiva. E ao amanhecer, quando o sol entrou pela janela do apartamento, iluminando as paredes que Margarete havia pintado, as prateleiras cheias de seus livros, as fotografias de nossa vida juntos, eu soube exatamente o que tinha que fazer. Eu não ia apenas me defender. Eu ia honrar a memória da minha irmã da maneira mais bonita possível. Eu ia transformar o último presente dela em algo que ajudasse os outros, algo que provasse que o amor sempre vence o egoísmo. Margarete havia me deixado as armas. Agora era minha vez de usá-las com sabedoria. Arthur e eu trabalhamos durante 2 semanas preparando nossa resposta legal. Não seria apenas uma defesa. Seria um contra-ataque estratégico que deixaria claro que eu não era a velha confusa que eles queriam pintar, mas sim uma mulher com todos os seus direitos protegidos e a verdade do seu lado. Brenda cumpriu sua ameaça. 3 dias após sua visita furiosa ao meu apartamento, recebi uma notificação judicial. Ela estava processando para invalidar o testamento de Margarete sob a alegação de influência indevida durante uma doença terminal. Ela alegou que eu havia manipulado minha irmã, isolando-a da família e envenenando sua mente contra todos enquanto ela estava vulnerável e morrendo. Ela exigiu que o apartamento fosse declarado parte do patrimônio familiar e dividido igualmente entre todos os parentes vivos. Ao ler esses documentos, senti uma mistura de raiva e algo como riso histérico, influência indevida. Eu, que limpei o vômito da minha irmã após cada sessão de quimioterapia, que segurei sua mão durante noites de dor insuportável, que sacrifiquei 5 anos da minha vida para que ela não morresse sozinha. Eu a manipulei. Enquanto isso, Brenda aparecia uma vez por mês com flores baratas e desculpas para justificar por que não podia ficar mais tempo. Perfeito, disse Arthur quando lhe mostrei o processo, com um sorriso de tubarão farejando sangue. Agora podemos responder com tudo. Entramos com uma contra-ação judicial devastadora, não apenas pelas falsas acusações de Brenda, mas também por conspiração para cometer fraude, tentativa de apropriação indébita de propriedade e assédio. Anexamos todas as gravações, transcrições completas de todas as conversas, o vídeo de Margarete e depoimentos de 3 médicos atestando que Margarete estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando criou o fundo fiduciário. Mas isso não era tudo. Arthur tinha feito algo brilhante.
Ele rastreou os movimentos financeiros de Brenda nos últimos 6 meses e descobriu algo revelador. Ela vinha fazendo empréstimos usando sua própria casa como garantia, acumulando dívidas no cartão de crédito e vivendo muito além de suas possibilidades para manter aquela imagem de mulher bem-sucedida. Ela precisava desesperadamente do dinheiro do apartamento, não para me ajudar, mas para salvar a própria situação financeira. Ela está falida emocional e financeiramente, explicou Arthur enquanto organizava os documentos. É por isso que ela está lutando tanto. Não se trata de princípios familiares. Trata-se de sobrevivência econômica. Descobrimos também algo sobre Chloe. Sua empresa de relações públicas estava sendo investigada por práticas fraudulentas, e ela própria estava sob escrutínio. Os vídeos da discussão no restaurante, que viralizaram nas redes sociais, colocaram-na numa situação profissional terrível. Vários de seus clientes a abandonaram, por não quererem ser associados a alguém que foi publicamente exposta por planejar abusar de uma idosa. Uma semana depois de termos apresentado a contestação, Ryan apareceu à minha porta. Desta vez, ele não estava gritando. Parecia derrotado, com olheiras profundas e roupas amarrotadas. Ele não era mais o homem arrogante do restaurante, mas alguém que finalmente enfrentava as consequências de seus atos. Mãe, disse ele com a voz embargada. Preciso falar com você. Deixei-o entrar, embora todos os meus instintos me implorassem para fechar a porta. Sentamo-nos na sala de estar com quilômetros de distância emocional entre nós, uma distância que nenhum móvel conseguia transpor. Chloe me deixou, disse-ele finalmente. Ela foi embora há 3 dias. Disse que eu era um covarde, que se eu tivesse lidado melhor com tudo isso, ela não estaria perdendo a carreira. Ela me culpa por tudo. Esperei que ele continuasse, sem oferecer o consolo que provavelmente ele buscava. E a Brenda? A Brenda contratou um advogado que cobrou dela $15.000 de honorários iniciais e agora está dizendo que ela não tem chance de perder o caso. Ela está furiosa, dizendo, a culpa é toda minha por ter dado esperança a ela. Ryan esfregou o rosto com as mãos. Minha vida é um desastre, mãe. Perdi minha esposa. Meus amigos não falam comigo. No trabalho, todos me olham estranho porque os vídeos estão por toda parte. E a pior parte é que estou começando a entender que talvez eu realmente tenha feito algo horrível. Talvez. A palavra saiu da minha boca carregada de décadas de dor. O que você quer que eu diga? Sua voz se elevou. Que eu sou um monstro. Que sou pior que meu pai. Chloe me convenceu de que estávamos fazendo a coisa certa. Que você precisava de ajuda profissional. Que manter o apartamento era insustentável para você. E Brenda? Brenda me mostrou números, planos, e me disse que era para o melhor. E sua voz falhou. Eu queria acreditar neles porque era mais fácil do que admitir que estava sendo egoísta. Houve um longo silêncio. Lá fora, os pássaros cantavam no parque, visíveis da varanda. A vida seguia seu curso, indiferente ao nosso drama familiar. Sua tia Margarete te amava como a um filho, eu disse finalmente. Ela te ensinou tudo de bom que você já teve. E ela morreu sabendo que você a traiu, que você conspirou para ferir a única pessoa que ela mais amava no mundo. Foi isso que você fez, Ryan. Não é uma possibilidade. Você fez isso. Eu sei, ele sussurrou. E não sei como viver com isso. Você vai ter que aprender. Minha voz era dura, mas não cruel. Porque eu também tenho que aprender a viver sabendo que meu filho, o bebê que carreguei no ventre, que criei sozinha depois que seu pai nos abandonou, estava disposto a me internar num asilo barato para comprar uma casa melhor para si mesmo. Ryan chorou naquele momento. Lágrimas genuínas de um homem que finalmente compreendeu a magnitude do que havia feito. Mas eu não o consolei. Não o abracei porque algumas feridas são tão profundas que a cura exige mais do que lágrimas e arrependimento tardio. Vou retirar todo o meu apoio ao processo da Brenda, disse-lhe depois de se acalmar. Testemunharei em seu nome, se necessário. Direi a verdade sobre tudo. Não faça isso por mim, respondi. Faça porque é o certo a fazer. Faça porque foi o que a tia Margarete lhe ensinou. Faça para que, quando você se olhar no espelho, possa reconhecer ao menos uma pequena parte do homem que você deveria ter sido.
Ele partiu logo depois. Não nos despedimos com abraços nem promessas. Ele simplesmente foi embora, carregando o peso de suas decisões. 2 semanas depois, Brenda retirou o processo. Seu advogado explicou que ela não só perderia a causa, como também poderia enfrentar acusações criminais se prosseguisse. Arthur recebeu uma carta formal do representante legal dela, reconhecendo a validade do testamento de Margaret e informando que não haveria mais nenhuma ação judicial. Nós ganhamos, disse-me Arthur ao telefone, com a voz repleta de satisfação. Mas não me senti vitorioso. Senti-me cansado, triste pelo que poderia ter sido e nunca seria. Eu defendi minha casa, sim, honrei a memória de Margaret, sim, mas o preço a pagar foi a perda do meu filho, ou pelo menos do filho que eu pensava ter. Naquela noite, sentada na varanda do apartamento, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e violeta, tomei uma decisão. Eu não ia apenas defender este lugar. Eu ia transformá-lo em algo que Margaret teria amado, algo que provasse que seu último ato de amor valeu a pena. Abri a carta que Margaret me deixara e ia ali pela 100ª vez, parando numa frase que nunca tinha compreendido completamente. Use este lugar para fazer o bem, irmãzinha. Faça dele um refúgio para outros como nós que precisam saber que não estão sozinhos. E eu sabia exatamente o que fazer. 6 meses depois daquela noite no restaurante, o apartamento de Margaret havia se transformado em algo que eu jamais imaginei, mas que ela teria adorado. Com a ajuda de Arthur, que se revelou não apenas um advogado brilhante, mas também um verdadeiro amigo, transformei o espaço em um centro de convivência para mulheres idosas da região. Todas as terças e quintas-feiras à tarde, o apartamento se enchia de vozes, risos e o aroma de café fresco. Vieram mulheres na faixa dos 60, 70 e 80 anos, muitas delas viúvas. Algumas abandonadas por suas famílias, outras simplesmente sozinhas. Compartilhamos histórias, ensinamos habilidades uns aos outros e nos apoiamos mutuamente em momentos difíceis. Uma mulher chamou nosso grupo de As Invencíveis de Margaret, e o nome pegou. Usei parte da pequena economia que me restava para comprar uma máquina de costura industrial. Ensinei as mulheres a consertar roupas, a criar coisas bonitas com as próprias mãos. Outra mulher do grupo, uma ex-professora como Margaret, dava aulas de leitura para aqueles que nunca tinham aprendido ou que queriam melhorar. Organizamos vendas de garagem onde vendíamos o que criávamos e dividíamos o dinheiro entre nós ou usávamos para ajudar quem mais precisava. O quarto que fora de Margaret, transformei em uma pequena biblioteca, seus livros agora eram lidos por dezenas de mãos, suas margens repletas de anotações compartilhadas com mentes ávidas por conhecimento. Na parede, pendurei a sua fotografia mais bonita, onde ela sorria com aquela luz especial que tinha. E por baixo, coloquei uma placa com os dizeres: Margaret Helena Solis, professora, irmã, protetora. Este espaço existe graças ao seu amor. Brenda nunca mais tentou entrar em contato comigo. Ouvi dizer que ela teve que vender a casa, que se mudou para um apartamento pequeno e que seu casamento estava em crise por causa das dívidas. Não senti alegria com o sofrimento dela, mas também não senti compaixão. Algumas dores são tão profundas que o perdão leva mais tempo do que uma vida oferece. Chloe desapareceu completamente. Sua empresa fechou após a investigação e, pelo que me disseram, ela se mudou para outra cidade, tentando reconstruir sua reputação. As chaves que Ryan lhe dera naquela noite, as chaves do meu apartamento que ela mantivera com tanta arrogância, foram devolvidas pelo correio sem qualquer bilhete. Guardei-as numa gaveta como lembrança do que quase perdi. Ryan foi o caso mais complicado. Ele cumpriu a promessa de testemunhar em meu favor, embora nunca tenha sido necessário, pois Brenda desistiu do processo. Ele começou a fazer terapia. Ou pelo menos foi o que me disse em um dos poucos e-mails que me enviava. E-mails breves e cautelosos, nos quais me contava sobre sua vida, sobre como estava tentando ser uma pessoa melhor, sobre a saudade que sentia da tia Margaret e o quanto lamentava tê-la decepcionado. Respondi a esses e-mails, mas com o distanciamento emocional de alguém que fala com um conhecido distante, não com o filho dela. Porque aquela relação, aquela intimidade entre mãe e filho que tínhamos, estava rompida de maneiras que eu não sabia se algum dia conseguiríamos reparar. Talvez com o tempo, com anos de ações consistentes da parte dele, pudéssemos construir algo novo. Mas nunca seria o que era antes. Numa tarde de terça-feira, quase um ano após o confronto, uma nova mulher chegou ao grupo.
Parecia ter uns 65 anos, estava bem vestida, mas com olhos que reconheci imediatamente, os olhos de alguém que havia sido traída pela própria família. Ela sentou-se timidamente num canto, observando enquanto nós conversávamos e ríamos. Aproximei-me dela com uma xícara de café. Bem-vinda. Sou Eleanor. Norma, respondeu ela em voz baixa. Minha vizinha me falou deste lugar. Ela disse que havia mulheres aqui que entendiam o que é se sentir invisível. Sentei-me ao lado dela. Conte-me a sua história, Norma, e ela contou. Uma história diferente da minha nos detalhes, mas idêntica na dor. Filhos que a haviam como um fardo. Noras que conspiravam para ficar com a casa dela. Parentes que só apareciam quando precisavam de dinheiro. Enquanto ela falava, outras mulheres do grupo se reuniram ao redor, formando um círculo, assentindo em compreensão, algumas com lágrimas nos olhos. Porque todas nós já tínhamos passado por isso. Você não está sozinha, eu disse, pegando em sua mão. Aqui, nenhum de nós está sozinho. Este é um lugar seguro criado por uma mulher que compreendeu que a maior herança não é dinheiro ou bens materiais, mas o amor que deixamos para trás e a proteção que construímos para aqueles que vêm depois de nós. Norma chorou naquele momento, e todos nós a abraçamos. E naquele momento, olhando ao redor do apartamento cheio de mulheres que se tornaram minha nova família, eu soube que Margaret ficaria orgulhosa, não apenas porque eu havia defendido seu dom, mas porque eu havia multiplicado, transformando-o em algo maior do que apenas nós duas. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me na varanda como fazia todas as noites. Segurei a fotografia minha e de Margaret debaixo do carvalho. As duas meninas que não sabiam o que a vida lhes reservava, mas que tinham uma outra. Eu consegui, irmãzinha, sussurrei ao vento. Defendi nossa casa. E mais do que isso, fiz dela um lar para muitos, exatamente como você gostaria. O vento sussurrava nas folhas das árvores do parque, e em minha imaginação, eu ouvi a voz dela. Eu sempre soube que você era mais forte do que pensava, Eleanor. Tenho 68 anos agora. Meu cabelo está completamente grisalho. Minhas mãos têm rugas que contam histórias de sobrevivência. Meu filho e eu temos um relacionamento distante, mas presente, e estamos lentamente construindo algo novo sobre as ruínas do que já foi. Financeiramente, vivo modestamente, mas com dignidade, com uma pequena pensão e as contribuições voluntárias das mulheres do grupo que insistem em ajudar com as despesas. Mas estou feliz, genuinamente feliz de uma forma que não senti há décadas, porque aprendi a lição mais importante que Margaret me deixou. A verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você compartilha. Não está no que você guarda, mas no que você dá. Não está no sangue que te une às pessoas, mas no amor que você escolhe oferecer. Às vezes, a família com a qual você nasce te trai. Mas você sempre pode construir uma nova família com aqueles que escolhem te amar de verdade. E essa família, aquela que você escolhe, aquela que você constrói com intenção e carinho, essa é a que permanece. Este apartamento, estas paredes que Margaret pintou, estes pisos que rangem a cada passo, tornaram-se mais do que um refúgio para mim. Tornaram-se um santuário para dezenas de mulheres que precisavam saber que suas vidas ainda tinham valor. Que a idade deles não os tornava invisíveis. Que eles mereciam dignidade e respeito. E cada vez que uma nova mulher cruza aquela soleira com os olhos feridos e sai horas depois com um sorriso, eu sei que Margaret também está sorrindo, onde quer que esteja. Porque, no fim, a maior vingança contra aqueles que tentam te destruir não é retribuir o mal. É construir algo tão belo a partir das cinzas da traição deles que a escuridão deles jamais poderá tocar a sua luz. Essa é a lição que quero deixar. Às vezes, a maior herança que podemos receber não são bens materiais, mas a coragem para defender o que é nosso, a sabedoria para usar nossos dons a serviço dos outros e a força para permanecermos bons mesmo quando o mundo é cruel. Margaret me deu um apartamento, mas, mais importante ainda, ela me deu o exemplo de como viver com dignidade até o último suspiro. E esse exemplo, essa lição de amor incondicional e proteção feroz é a verdadeira herança que agora compartilho com cada mulher que atravessa aquela porta. Porque, no fim das contas, todos merecemos ser protegidos, valorizados e amados. E se o nosso próprio sangue não nos proporciona isso, então temos o direito e o poder de construir isso por nós mesmos.